E hoje então, dentro dessa série de mensagens, o avivamento que precisamos, nós queremos falar sobre o avivamento que precisamos na família. Eu gostaria de inicialmente relembrar com os irmãos o nosso texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Abacuque 3, verso 2. Esse é o texto bíblico que serve de base para esta série de mensagens. Vamos ler juntos? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, aviva. Essa palavra significa permanecer. Essa palavra fala de permanência. Permanecer vivo. Trazer a vida. Reviver, renovar, reforçar. Viver prosperamente. Restaurar. Ter a saúde ou a vida completamente recuperada. E tudo isso está de alguma forma relacionado ao termo usado pelo profeta Abacuque nesse texto. Aviva, Senhor. Essa oração de Abacuque, aviva, Senhor. E hoje Deus está trazendo esta expressão, Deus está trazendo essa palavra aplicada a um contexto diferente, aplicada ao contexto da família. Queremos hoje trazer essa profecia, trazer esse termo usado, essa oração aplicada do profeta Abacuque e aplicá-la agora à nossa casa. Nós temos dito que aquilo que nós pregamos à igreja, nós aplicamos à família. Aquilo que nós pregamos para a família, nós aplicamos também para a igreja. Então, se nós falamos e pregamos à igreja que Deus está dizendo que esse é um tempo de avivamento para a igreja, aviva, Senhor, a tua obra na igreja. Nós entendemos também que esse é um tempo que precisa haver um avivamento na família. E de fato o avivamento deve começar na família. Quando nós nos lembramos do avivamento, e na semana passada nós tivemos uma mensagem que falou muito sobre isso, sobre o avivamento na história. E lembramos então do avivamento na Europa, do avivamento na Inglaterra. Falamos sobre Carlos Wesley, sobre John Wesley. E vale lembrar que ambos, que eles eram irmãos. E irmãos de uma família de 19 irmãos. E que liderados pela sua mãe, todos os dias eles tinham o culto doméstico. Onde a palavra de Deus era lida, explicada, e haviam cânticos. E não apenas isso, a sua mãe também procurava ter um tempo para discipular e para estar com cada um deles. Orar em particular com cada um deles, ter um tempo com eles. Na biografia deles nós lemos isso. O resultado, meus irmãos, é que esses dois moços tiveram uma influência na história da Inglaterra, na história daquela nação, na história da Grã-Bretanha, porque na verdade se tornou o avivamento da Grã-Bretanha, liderado por John Wesley e por Carlos Wesley. Por trás deles havia uma mãe que orava. Por trás desses dois nomes havia uma mãe que se ajoelhava com seus filhos. Havia uma mãe que abria a Bíblia e reunia os filhos, os 19 filhos, para junto com eles orar, cantar e celebrar a palavra. Então o avivamento começou primeiro, na verdade, na família. Depois replicou na Inglaterra. Aviva, Senhor, a sua obra na nossa família. Senhor, nos faça vivos. Senhor, nos prospere. Senhor, leve saúde para os nossos lares. Senhor, restaura-nos em nome do Senhor Jesus. Então, quando olhamos o significado do termo aviva, nós agora queremos trazer isso e aplicar esse termo também à nossa família. Senhor, restaura-nos. E que nessa manhã o Senhor faça aqui uma obra de reconciliação, uma obra de reencontro,
uma obra de reencontro, de restauração de relacionamentos familiares. Que os filhos voltem para casa, que os filhos voltem para os seus pais, que os esposos e esposas reencontrem o caminho da conversa, do relacionamento, que haja um novo entendimento, que a atmosfera de perturbação, que a atmosfera de depreciação, que a atmosfera de orfandade, que às vezes tenta encontrar lugar nos nossos lares, seja afastada e substituída pela atmosfera da presença de Deus, e que seja instalada a paternidade de Deus dentro do nosso lar. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, verso 6, que haverá uma conversão do coração dos pais ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais. E essa, meus irmãos, é a última mensagem do Antigo Testamento. O último verso da Bíblia no Antigo Testamento. Depois desse verso não há mais profecia, até que Jesus chega, até que o Evangelho comece a ser propagado. Nenhuma outra mensagem é dita, é pregada. A última mensagem do Antigo Testamento fala exatamente de reconciliação entre pais e filhos. Você pode ler o texto bíblico em voz alta? Amém. E esse continua sendo o desejo de Deus. Essa continua sendo a vontade de Deus, que pais e filhos caminhem juntos. Porque do contrário a terra será amaldiçoada. Que o avivamento venha sobre a nossa terra assolada, e que ele venha a partir de mim, que ele venha a partir de você, que o avivamento venha a partir de nossas casas, de nossos lares, de nossas famílias, e a partir daí transbordando graça, poder, unção sobre a igreja e sobre outras pessoas por toda parte. Outras pessoas do nosso relacionamento, e eu creio que Deus quer fazer isso. Deus quer usar você nisso. Você pode ser instrumento de Deus para o avivamento nesse tempo. Então tenha os seus olhos muito abertos, tenha a sua sensibilidade espiritual de fato aguçada. A igreja será visitada por anjos. Alguns perceberão, alguns sentirão, alguns verão, outros não. Para outros será apenas mais um culto. Há pessoas que vêm à igreja dominicalmente, quinta-feiramente, segunda-feiramente e não vem nada. Há pessoas que estão na igreja todos os domingos e é apenas um compromisso social. Para algumas pessoas vir à igreja é como ir ao teatro. Ah, eu vou lá porque tem uma música extraordinária. Eu vou lá porque eu ouço uma boa palavra. Eu vou lá porque tem um pessoal muito legal. E dessa forma, de fato, eles não conseguem perceber, não conseguem ver a glória de Deus, perdeu a sensibilidade espiritual. Estão vivendo, na verdade, na religiosidade. Como aquele compromisso de ir à missa das 6, de ir à missa das 9. Para outros tem sido apenas um culto. Nós precisamos então blindar o nosso coração desse tipo de religiosidade. Veja o que disse sobre o avivamento o pai do presbiterianismo no Brasil, Ashbel Green Simonton. Avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira que foi acumulada no decurso dos anos sobre a nossa vida espiritual. Muitas pessoas caminharam bem. Há um hino que nós cantávamos que diz: quantos que corriam bem, quantos que corriam bem, hoje conosco não mais estão, né? Quantos que corriam bem, mas no decurso do tempo, né, a poeira foi se acumulando, a crosta vai se acumulando e você vai perdendo aquela sensibilidade, e muitos que corriam bem vão ficando para trás. Avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira que foi acumulando no decurso dos anos sobre a nossa vida espiritual. Veja o que a Bíblia está nos dizendo em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Você pode ler o texto bíblico em voz bem alta?
Amém, amém. O que está impedindo você de correr essa corrida? O que ainda está impedindo você de, como bom atleta de Cristo, entrar na pista, de fato correr a corrida da fé, estar entre aqueles que de fato estão participando, estão vivendo a vida cristã, e não estão apenas como espectadores da corrida, apenas olham a corrida, mas não vivem a corrida. Existem 3 grandes entraves para o real avivamento. E o primeiro deles é exatamente esse, o legalismo, ou a religiosidade. Nós nos acostumarmos com a fé e passarmos a viver de fato a religiosidade, e não a vida na fé. Viver a fé. E nós precisamos, como já falei, blindar o nosso coração da religiosidade, do legalismo. Blindar o nosso coração dessa coisa de nos acostumarmos com a igreja. E a igreja ser alguma coisa muito comum para nós. E já não pulsar o nosso coração quando nós tivermos um encontro com o Senhor na sua casa ou em outro lugar qualquer. Os discípulos no caminho de Emaús viveram essa situação. Eles testemunharam isso. Quando estavam na presença do Senhor, ouviam Jesus, viam Jesus, caminhavam com Jesus, ouviam dele sobre as coisas que estavam acontecendo, mas eles não identificaram Jesus. Estavam tão atordoados com as coisas, com os comentários, com as notícias, com o que estava acontecendo no mundo. E eles não tinham sensibilidade para perceber que Jesus estava ali com eles. E quando eles se despertam, quando eles caem em si, eles usam aquela expressão que ficou marcado e que sempre nos lembramos, quando eles disseram: porventura não nos ardia o coração, quando ele no caminho nos falava, porventura não nos ardia o coração. Ah, meus irmãos, nós perdemos isso muitas vezes, quando a religiosidade toma conta, o coração já não nos arde, já não somos tocados pela palavra, já não somos tocados por aquilo que Deus nos fala na música, e os nossos cultos passam a ser apenas encontros interessantes. Blinde o seu coração contra a religiosidade que mata o avivamento. Veja que o primeiro para que esse aqui é o primeiro inimigo para que o real avivamento aconteça. O primeiro entrave. Veja o que Jesus diz em Mateus 23, verso 17. Veja o que Jesus diz sobre a religiosidade e o legalismo dos fariseus. Você pode ler? Veja que Jesus ficava de fato indignado. Jesus mostra toda a sua indignação com esse comportamento da religiosidade, do legalismo. Pessoas que estavam apenas preocupadas com a letra da lei, com a formalidade da religião, mas muito pouco preocupadas em viver de fato o que o Evangelho estava ensinando, viver de fato o que a lei ensinava, viver de fato aquilo que a Bíblia estava mostrando para eles. Jesus ficava indignado com esse comportamento, e ele então denuncia esses que eram legalistas e que viviam na religiosidade, e os chama de hipócritas. Jesus os chama de sepulcros caiados. Jesus estava dizendo, na verdade, vocês são podres. Noutras palavras, era exatamente isso que Jesus estava dizendo àquelas pessoas. Jesus replica aquele discurso forte de João Batista, lá de Mateus capítulo 3, verso 7, quando ele denuncia a religiosidade daqueles que viviam nas sinagogas, e os chama de raça de víboras. João Batista os chama usando essa expressão. Jesus não suportava o comportamento hipócrita da religiosidade. A religiosidade mata o avivamento. No Salmo 51, verso 17, a Bíblia diz o seguinte, vamos ler juntos? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus,
não desprezarás. Esse é o sacrifício de que Deus se agrada, o coração quebrantado, um coração contrito diante dele. Religiosidade não gera avivamento, pelo contrário, inibe, apaga, extingue. Outro inimigo do avivamento é o liberalismo. O que seria o liberalismo? Tão presente nos dias de hoje, tão difundido nos dias de hoje já há algum tempo. O liberalismo é viver superficialmente a fé, dando vazão ao pecado. O avivamento que precisamos, ele encontra no liberalismo então um inimigo nesse tempo. Quando o liberalismo entra em cena, o crente incorpora aquela frase do não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, não tem nada a ver. E nós vamos incorporando então, depois que inventaram não tem nada a ver, tudo é possível. Tudo aquilo que a Bíblia na verdade despreza, que não deveria fazer parte da conduta cristã, nós incorporamos na nossa vida. Todo avivamento é marcado por uma sensibilidade espiritual mais aguçada, onde nós percebemos exatamente aquilo que não convém. O que nós não vimos como pecado, passamos a ver. É um refinamento da percepção, é uma entrega em um outro nível, é uma rendição em todas as áreas. E é por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Paulo fala sobre a liberdade do crente. Numa outra expressão, numa outra versão mais familiar para alguns que estão aqui, ele diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, ou ainda traduzindo melhor, nos são possíveis. Você pode fazer, mas nem todas edificam. Vai edificar? Se vai edificar, tudo bem, mas vai edificar. Se não vai, por quê? Esse é o segundo inimigo do avivamento, o liberalismo. E o terceiro inimigo do avivamento que precisamos é o misticismo. O misticismo é exatamente o oposto do liberalismo. Um nega a fé, um rejeita a fé, um diz que tudo pode, o outro diz que nada pode. O misticismo racionaliza tudo. Aliás, um racionaliza tudo. O liberalismo. O outro quer acender uma vela para todos os santos. O misticismo. Uma vela para Deus e outra para o diabo. Veja o que Paulo fala sobre o misticismo na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Você pode ler o texto bíblico? No verso seguinte, não está na tela, mas o verso seguinte diz a palavra: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo fala aos crentes de Corinto que estavam com um pé na igreja e outro, literalmente, nos cultos pagãos. Estavam celebrando a Cristo, mas ao mesmo tempo ficavam preocupados de alguma forma, estar desagradando alguma outra divindade, ou de alguma forma queriam agradar também a outros deuses. O misticismo. O misticismo com seus extremos acaba também se tornando um inimigo genuíno do avivamento, do genuíno avivamento. Algumas vezes ilude, engana alguns com um verniz de avivamento, que logo se extingue, se apaga.
Alguns da ideia do misticismo, alguns parecem viver um misticismo cristão, né? Sacralizam tudo. E aí parecem, às vezes, tem um verniz de avivamento. Sacralizam tudo, tudo é sacro. É outro exagero, outro extremo. O púlpito é sacro, né? Tudo é sacro. E é um verniz de avivamento que logo se extingue, não tem força, não tem lastro, não tem fundamento. Avivamentos genuínos na história sempre vieram na esteira de uma verdadeira sede da palavra, de um crescimento no conhecimento da palavra. O verdadeiro avivamento sempre veio na esteira de uma paixão pela palavra. Quando nós nos lembramos do avivamento na Alemanha e a partir dali na Europa com a reforma protestante, com Lutero e Calvino, uma das bases dali foi exatamente a Escritura, né? Lembram das teses, das 5 afirmações, sola Escritura, ou seja, um apego à palavra, e que a palavra, lembram do hino que nós cantamos? E que a palavra ficará, sabemos, com certeza. O grande hino da reforma que nós cantamos em nossa igreja, a volta à palavra. Nada de misticismo cristão, mas do equilíbrio da palavra. O apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo: seja o vosso equilíbrio, a vossa equidade, conhecida de todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. E nós só podemos dizer que perto está o Senhor, ou melhor, quando o Senhor de fato está perto, quando caminhamos próximo do Senhor, de fato experimentamos um avivamento. De fato vamos experimentar uma fé ativa, uma fé viva, uma vida cristã avivada. O Senhor está perto. Seja o vosso equilíbrio, a vossa equidade, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A proximidade de Deus deve nos trazer a essa atmosfera de equilíbrio, de equidade. O crente que vive perto de Deus, ele não perde o seu equilíbrio, não anda desequilibrado. Ora demonstrando uma espiritualidade de semi-arrebatado, para logo depois demonstrar a incredulidade absurda. Mas aqueles que caminham perto de Deus, que têm essa consciência da proximidade de Deus, esse equilíbrio na fé, trazem marcas de avivamento na sua vida. A Bíblia diz em Jeremias 29, 12 a 13, olha o que diz aí a palavra. Você pode ler o texto bíblico? Amém. Essa é uma das chaves do avivamento. Essa é uma das chaves do avivamento. Deus deseja exclusividade, mas Ele deseja também intensidade. Exclusividade e intensidade. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e vocês me acharão. Mas há uma condição. Quando me procurarem, de todo o coração. Não é uma procura qualquer. Mas quando essa procura envolver todo o desejo, todo o sentimento, toda a vontade de ter um encontro com Deus, de ter uma experiência com Ele, de encontrá-lo, nós o encontraremos. Nós teremos uma experiência com Ele. Nós teremos a nossa vida tocada por Ele. Isso explica, meus irmãos, porque alguns vêm à igreja, assistem o mesmo culto, ouvem a mesma palavra, cantam os mesmos louvores, e alguns saem dizendo: olha que experiência extraordinária eu tive com Deus hoje aqui, como Deus falou ao meu coração hoje, nesse culto. E outros: eu entrei como saí, eu entrei e saí do mesmo jeito, entrou vazio e saiu vazio, porque não foi adorador, não buscou, não desejou, não procurou. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vou pensar se ouço. Não tem negócio.
o Senhor é afirmativo aqui, e eu os ouvirei. Se vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, e se vocês me procurarem, o que ele promete? Me acharão, mas, veja bem, quando me procurarem de todo o coração. Deus deseja exclusividade, e Ele deseja também intensidade. Não adianta você vir à igreja, né? Mas a sua cabeça não está aqui, seu coração não está aqui. É preciso vir e buscar a Deus com inteireza de coração. Desejo de estar na sua casa, desejo de estar na sua presença, o desejo de ouvir a sua voz, o desejo de ter um encontro com Ele, apaixonado por Jesus, apaixonado pela sua igreja, apaixonado pela sua palavra. Veja o que diz primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 23. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 19 a 23, você pode ler o texto bíblico? Amém. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Essa é a versão que muitos conhecem tradicionalmente, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Mas essa versão mais moderna diz: não apaguem o Espírito Santo, não apaguem o Espírito de Deus, não tratem com desprezo as profecias, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, ou seja, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Ouçam a pregação, ouçam a palavra, aplique a palavra à sua vida, afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Amém, amém e amém. Quero continuar falando com você nesse tema do avivamento de Deus para a família, o avivamento que precisamos para a família. Mas hoje pela manhã eu gostaria de para deixar a nossa palavra aqui nesse ponto, mas quero trazer aos irmãos a grande necessidade desse tempo. O avivamento começa na família, o avivamento começa na minha casa, o avivamento começa na minha vida. Na medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele vai se transbordar, Ele vai encontrar eco na igreja, nos nossos relacionamentos, mas começa na família.